Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham de casa também, sejam bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua luz, com a sua paz. Recados da noite, a casa recomeçou na realidade a fazer a arrecadação do óleo de cozinha usado. Então quem costuma guardar o óleo de cozinha e quiser armazenar numa garrafa PET e trazer para a gente aqui de sábado ou de terça-feira, só deixar na recepção que nós vamos usar para fazer sabão, não é? E esse sabão depois é direcionado às famílias da comunidade. Então, quem puder colaborar, a gente agradece. Óleo de cozinha usado, viu pessoal? Não é óleo, não. Vai no supermercado e compra uma caixa de óleo e traz aqui, vai ser desperdício, né? Não, a gente doa para a cesta básica, também pode ser. Né? Em vez de sabão, vai para a cesta básica, né? Exatamente. Tá bom. Então, a psicografia da noite, lembrando que essas psicografias são recebidas na nossa casa durante as reuniões mediúnicas, e nós temos uma aqui cujo título é Reino de Deus. E ela diz o seguinte: acabamos todos sendo vítimas de nossas próprias ações, sejam do presente ou do pretérito. É a lei do retorno, a demonstrar a sua verdade inexorável. Todavia, podemos atenuar toda a dor. Só o bem anula o mal. Só a alegria anula a tristeza. Só o amor apaga o sofrimento. Fé em Deus e na nossa recuperação, que lentamente nos leva adiante para felizes sintonias, serenando sempre nossos pensamentos, não perdemos a conexão divina. Corrigindo o impulso raivoso, afastamos a cólera que ofende. Arrumemos nossa casa mental com a dedicação da arrumação doméstica. Tenhamos sentimento de compaixão antes do julgamento crítico a irmãos infelizes. Todo aquele que delinque encontra, em curto ou longo prazo, as prestações da incontestável reparação. Cabe-nos, cristãos e espíritas, tentar mudar a cada dia, esforçando-nos na união fraterna e arregimentando forças aos desafios cotidianos. As paixões inferiores todas cairão, e a caridade erigirá o monolito indestrutível pelas gerações. No recesso de toda alma existe a certeza de que a felicidade triunfará no reino de cada coração, porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Essa mensagem foi recebida na casa no dia 10 de setembro de 2022. Lembrando que o palestrante da noite é o nosso amigo Wellington Cavalcante. Ele vem pela USE. Então, toda segunda, terça-feira de cada mês, a casa separa a palestra de terça-feira para a USE de Santo André. E a USE encaminha um palestrante.
e hoje nós temos a felicidade de receber o Hélio. Então, vamos nos preparando que nós vamos fazer a nossa prece para poder abençoar nossos trabalhos. Então vamos nos acomodando, serenando nossos corações. Vamos sentindo na tranquilidade desse ambiente a presença do querido Mestre Jesus e dos trabalhadores espirituais que cuidam com muito carinho, muito amor de nossa casa. Temos também uma plateia de desencarnados grande que vai ouvir com muita atenção esta palestra. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, envolva o nosso palestrante e que possamos ouvir aquelas palavras que necessitamos para tranquilizar o nosso coração. Obrigado, Mestre querido, obrigado, amigos da espiritualidade. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Gostaria de agradecer o sentimento que a gente sente neste lar bendito, nesse cantinho de luz, desde quando a gente entra. Uma energia muito boa. Gostaria de pedir a Deus, nosso Pai, que durante esse encontro, esse evangelho, esse sentimento que nos envolve de amor, de carinho, vá ao lar dos que estão em casa e chegue aos corações daqueles, de todos nós que aqui nos encontramos. Que Jesus nos ilumine. Na Mesopotâmia, em 1520 antes do Cristo, reencarnava um espírito daqueles que nós sentimos uma alegria incontida de estar ao lado dele. Desses que vem impregnado em cada célula já a vivência do Evangelho do Cristo. A alegria no olhar, o sorriso desses seres que muito nos alegram, que nós nos sentimos, porque há pessoas que são assim, que nós, quando estamos ao lado delas, nos sentimos mais do que nós pensávamos que um dia poderíamos ser, em transformação, em Evangelho. Nós o conhecemos, muitos de nós, como José do Egito. E eu vou apenas lembrar, durante esse encontro, dar algumas pinceladas, falar um pouquinho a respeito. Jacó tinha 90 anos, quando um espírito amigo se aproximou e falou que ele seria pai de uma mulher estéril, Raquel. Se é para um de nós, me permita falar assim, nós já vacilaríamos, nós já duvidaríamos, nós já iríamos questionar, porque parece-me que às vezes, por mais que a espiritualidade fale a plenos pulmões, nos avise através das intuições e das instruções, nós ainda, às vezes, somos pior que São Tomé. Temos que ver e ainda assim não cremos. Mas ele acreditou. E isso aconteceu. E José foi o filho da sua idade.
Ele tinha 11 filhos, mas José foi desses seres que nós sentimos alegria por estar junto dele. Sabe aquela pessoa que quando chega para realizar junto com a gente, tudo flui, tudo funciona, tudo acontece de uma forma melhor. Não é aquele ser que quando a gente convida para participar ou para ajudar em alguma coisa, vai. Mas vai porque é obrigado. Alguns, eu não sei se isso acontece também no lar de vocês, porque acontece. A gente pede desde um ajudar na compra até qualquer coisa, vai às vezes porque é obrigado. Isso nos surpreende, porque nós colocamos em tudo que fazemos a nossa energia. Nós colocamos, como foi convidado na psicografia no começo, muito de nós. Impregnamos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de vivenciar o Evangelho. José era assim. Então quem age assim tem facilidade para aprender. Viu uma vez, já absorve. E quem está ensinando ou quem está dividindo o momento se alegra por ver o resultado. E às vezes nós perdemos também oportunidades, porque nós vamos porque é obrigado a ir. Nós estamos lá por compromisso. E os propósitos verdadeiros e a vontade que nós precisamos, de fato, nos melhorarmos. Isso está... Ontem um mentor conversava conosco e falava do quanto nós impregnamos em tudo que fazemos de nós, através do nosso olhar, através da nossa fala, através do nosso pensamento e, acima de tudo, da nossa atitude, na cura do outro, no bem-estar do outro, mas também do nosso bem-estar. Então, o ambiente, quando nós chegamos e demonstramos boa vontade, faz toda a diferença. É evangelho puro. E nós precisamos, ao longo da caminhada, agir assim. José era assim. Em tudo que fazia, o pai se encantava, porque ele ensinava e ele queria aprender mais e desenvolvia. Enquanto os outros 11 irmãos só faziam porque era obrigado. Só davam problemas. Por quê? Porque fazia, só trabalhava se estivesse sendo observado. Só levava para casa muitos tormentos. Não que nós vamos agir diferente, com diferenciar os filhos ou os irmãos pelos problemas que geram. Não. Nós temos a misericórdia, nós temos o carinho, o convite dos pensamentos do Cristo, mas é diferente, porque existe simpatia, existe alegria no que vai acontecendo. E pura e simplesmente os irmãos eram assim. Rubem, o irmão mais velho, o primogênito, era chamado várias vezes para aprender, para entender dos negócios, para poder fazer fluir a família. Mas demonstrava uma falta de vontade imensa. E isso só melhorava as coisas entre José e seu pai. E tudo foi passando, mas há pessoas que nos parece que têm, além do evangelho, a simplicidade. Por não ter maldade no coração, não acredita que os outros têm certos sentimentos como cobiça, como inveja. E José teve um sonho. José teve um sonho que era um feixe se levantava como se fosse ele, sobre a cabeça dele, e os irmãos se levantavam também feixes, e pura e simplesmente os dos irmãos se curvavam diante dele. E ele, todo feliz, foi compartilhar isso com os irmãos, foi contar, e eles ficaram furiosos. Por quê? Você vai reinar sobre nós? Você acredita que você é mais? Ou ele cheio de coisa? Às vezes, a atitude nossa, na prática do evangelho, gente, causa tumulto, mas nós devemos persistir na atitude do bem e entender o outro, porque o outro, eu não sei
quantos dias vocês estão ouvindo o Evangelho. Em alguns casos, a gente ouve no Evangelho em casa, na casa, em alguma tarefa, numa palestra, seja quanto for. Alguns de nós está há 5, às vezes 6 dias na casa. Na casa não, ouvindo o Evangelho. Então, estamos aprendendo e está sendo plantado em nós sementes de esperança. Estamos conhecendo o Cristo, sabendo realmente o Consolador que é esse irmão bendito, enquanto os outros às vezes nem querem ouvir falar, não têm essa facilidade. Então cabe a nós esse entendimento. E José tinha isso. Mas os irmãos bateram nele, ficaram muito bravos e o pai se revoltou. E resolveu, naquele momento, tomar a decisão. E pediu que Raquel fizesse uma túnica para esse filho, o mais novo. E ao fazer essa túnica, deu a José. E a túnica é dada ao eleito, ao primogênito, ao que vai assumir a família. E ele não só fez isso, como pediu que os filhos obedecessem dali por diante José. Isso foi um tormento. Por quê? Porque às vezes a gente entende os mecanismos da vida, que alguns de nós viemos para trabalhar, para atuar, para dar as mãos e conduzir as coisas, enquanto outros de nós não têm esse ânimo, não têm essa vontade de fazer com que os outros entendam, com que a coisa aconteça, porque o nosso planeta, ele não vai funcionar num passe de mágica. A transformação do nosso planeta, ele se dá de acordo com a melhora de cada um de nós, de acordo com a mudança que nós fazemos na vida e levamos isso para o lar. Não só da forma que nós tratamos quando está tudo bem, mas da forma que nós conduzimos quando certas notícias nos visitam, seja da partida de um ente querido, seja da dor de uma doença, ou seja de um confronto, porque há caminhos e há exames e há doenças que nos visitam, que são verdadeiros testes para que a gente possa entender que somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. E nós precisamos trabalhar ao longo disso. E José foi assim, mas ele foi visitar os irmãos para levar alimento, para estar com eles distante. E quando chegou lá, os irmãos, ele estava com a sua túnica, e os irmãos bateram nele, mas muito, e resolveram tirar a vida dele. E aí o mais velho parece que foi tocado pela consciência. Falou, não vamos matar o nosso irmão, é sangue do nosso sangue. E jogaram ele no buraco até resolver o que fazer. Aí eu pergunto para nós que recebemos o Evangelho, que entendemos, que conhecemos a doutrina espírita e que todos os dias somos convidados através de uma boa palavra, através de um bom sentimento. O que faríamos nesse momento, se fôssemos José? O que faríamos? Que sentimentos teríamos diante de nossos irmãos? Seria de esperança? Seria de amor? Entenderíamos o que a vida estava trazendo para nós? Porque por muito menos, às vezes, por dissabores na vida, a gente já tem hora que se esquece que não tem nada injusto na vida, que cada um de nós passa por aquilo que tem como necessidade de aprendizado. E isso foi importante, porque José continuou não se revoltando, mas pedindo para que eles o tirassem de lá. Meus irmãos, não façam isso. Meus irmãos, não façam dessa forma comigo. E aí, um deles teve uma ideia para não matá-lo. Vendê-lo como escravo por um mercador que passava. E assim o fizeram. Venderam José como escravo. E ele saiu do consolo do pai, saiu daquela casa que tinha, vamos dizer assim, Wi-Fi, né? Vamos dizer assim, um videogame à sua disposição, vamos dizer assim, o prato na mão, a roupa limpa, né? Vamos falar dessa forma, porque nos dias de hoje é assim às vezes. Nos parece que nós criamos os nossos filhos para serem servidos, muitos de nós, e não
para trabalharem juntos como companheiros de jornada. E daí vem a dificuldade, porque mesmo longe, mesmo distante do pai, da família, longe, distante, ele permaneceu com os princípios, acreditando em Deus, orando, continuando firme de que viria uma solução. Será que nós agiríamos assim? Será que nós conseguiríamos, na dificuldade da vida, se a vida trouxesse algo semelhante ou parecido? Nós entenderíamos? Ou a gente ia acreditar que estamos sendo injustiçados? Será que a gente se esqueceria que não existe injustiça na vida? Será que a gente se esqueceria que não estamos como folhas jogadas ao vento, que vai para lá e vem para cá de acordo com o tempo, com a ventania? José permaneceu firme e foi vendido para o chefe da guarda do grande faraó do Egito, Potifar. E passou a ser escravo lá. Passou a levar chicotadas até aprender, porque tem pessoas que no comando, elas agem com disciplina, com amor, com carinho e com entendimento na hora de exercer a autoridade. E tem pessoas que não, que são tão cruéis, que era o que acontecia naquele momento. Ele era chicoteado por um servo, ele era maltratado, mas ainda assim permanecia em oração, permanecia firme, igual nós. Igual muitos de nós, quando perde um emprego e se acredita injustiçado, igual muitos de nós, quando alguém nos acusa e somos inocentes, não é? Nós agimos assim. Pelo menos precisaríamos agir. E José, vocês acreditam que tudo que ele colocava à mão prosperava? Tudo que ele fazia fluía. O jardim que ele começou a cuidar na casa de Potifar começou a brotar, começou a dar flores, coisa que nunca aconteceu no Egito. E encantou a todos, inclusive o dono da casa, Potifar, que deu a ele, vendo como servo fiel que era, que sabia ler e escrever, porque aprendeu isso com o pai, por esforço, que sabia realmente fazer contas como ninguém. Daí a necessidade, né, gente? Porque tem horas que eu vou dizer para vocês que os filhos chegam em casa e falam assim, eu não sei para que eu estou aprendendo aquilo na escola, porque eu não vou usar nunca. E às vezes na vida, eu acredito que alguns de nós devem ter pensado isso, para que eu estou aprendendo isso? Porque eu não vou usar nunca. E José foi realmente, soube aproveitar a oportunidade, o aprendizado e usou isso a seu favor. E quando fez isso, com o evangelho no coração, orando a Deus, continuando firme no propósito, mesmo na adversidade e nas lutas, Potifar o fez senhor daquela casa. Ele falou, você só responderá a mim, você irá comandar todos os meus negócios. Praticamente o promoveu. E colocou, e aquela casa começou a fluir como nunca, começou a acontecer coisas de prosperidade, como nunca havia acontecido antes. E nós? O que temos feito no nosso dia a dia, com os nossos propósitos? Porque sempre que chega o final do ano, a gente fica se perguntando, né? O que eu fiz durante esse ano? Será que eu consegui minha tão sonhada reforma? Será que eu dei alguns passos nesse caminho? Será que eu consegui me transformar do tanto que eu precisava? Eu confesso a vocês que eu fiz uma lista no começo do ano, criei um grupo do WhatsApp, eu e minha esposa e meu filho, e coloquei os livros que eu precisava ler. Gente, chegamos em dezembro. Eu garanto a vocês, eu não li metade do que eu precisava, do que eu me propus. Então faltou o quê? O que os Espíritos falam? Uma pequenina vontade. Um pouquinho mais de vontade para que a gente, na hora que estiver lendo, que der sono, bebe um copo d'água, se levanta, faz um café, toma, mas permanece na vontade do estudo, porque isso vai fazer uma diferença na transformação da nossa vida. Porque quanto mais lemos, e quanto mais aprendemos, mais temos a oportunidade de caminhos abertos e de ligações com seres melhores.
Por quê? Porque estamos nos transformando. Pode até ser que ainda estejamos longe do ideal que queríamos, mas já conseguimos, com certeza, todos nós, se a gente refletir aqui hoje, ser muito melhor, já ser melhor do que nós éramos quando começou o ano. Então, o que nós precisamos entre nós, com nós mesmos, é respeito. É amar ao próximo, como disse o Cristo, mas é igual a nós mesmos. Então a gente precisa se respeitar e se conhecer. Entender por que não leu, entender por que não estudou, entender por que não realizou os propósitos que fez. Porque a vida, gente, quando a gente acha que está tudo bem, está resolvido, eu aprendi, ela causa mudanças. É assim. É como um rio que nunca tomamos banho nele da mesma água, porque flui. Assim é a vida. E José, que achou que estava no caminho certo novamente, a mulher de Potifar se interessou por ele e quis ter com ele, no que ele, firme nos seus propósitos, falou: não, jamais. E de tantas tentativas, até que um dia ela se enfezou e disse a todos que ele estava tentando contra ela. E aí ele foi preso. E aí ele foi acusado. Aí Potifar olhou para ele e falou: eu te entreguei minha casa nas suas mãos. E você fez isso. Mas ele se manteve firme em oração, pedindo a Deus, igual nós. Quando surge algum problema ou alguma doença, ou somos arrastados para alguma situação que a gente não entende, o que a gente faz? A gente ora a Deus, pede resposta para o mentor, tenta encontrar caminhos, não é assim? Quando não está tudo... Ou então a gente faz o quê? Quando não encontramos as respostas, a gente vem para o centro, passa na orientação, no atendimento fraterno, na orientação espiritual, e a gente vai no passe, no Evangelho, entender isso. José foi assim. Ele fez isso, porque é o primeiro passo para o entendimento, para podermos viver. E ele começou a fazer daquela prisão, ele não se revoltou, ele começou a fazer daquela prisão um lugar melhor. Parecia tudo mais limpo, as pessoas seguiam ele, era realmente um controle, uma organização que surpreendeu a todos, inclusive os carcereiros. Nada nesse mundo que acontece na tua vida, na sua, na minha, na de nenhum de nós, é por acaso. Tudo tem um grande sentido, tudo tem um porquê, e cabe a nós vivenciarmos com amor tudo o que acontece. Eu vou ler aqui para não me confundir. José, na prisão, a prisão que José estava no Egito era de presos, e mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários do faraó, um padeiro e um copeiro, que haviam sido presos porque o rei quase morreu, foi envenenado o faraó. E queriam descobrir, então prenderam o padeiro e o copeiro, e lá estava José nesse lugar, junto com eles. E eles tiveram sonhos. O copeiro sonhou com uma videira de três ramos, que brotou, floresceu e deu uvas. Ele espremeu na taça do faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o faraó e falasse da sua luta. Ele reclamou? Não. Mas ele falou: olha, interceda por mim. Não é assim que nós fazemos com os mentores amigos, com os companheiros da casa, com aqueles que conhecemos? Ore por mim, porque nesse momento eu preciso de ajuda. E isso é interessante, porque o padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça haviam 3 cestos. No cesto de cima haviam vários tipos de pães e doces que o faraó gostava, porém vinham aves e comiam.
da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação que José deu ao sonho era que em 3 dias o faraó tiraria a cabeça do padeiro e penduraria em uma árvore para as aves comerem. Gente, a interpretação de sonhos naquela época era uma coisa vista com um certo significado. Hoje, com o nosso entendimento, era a cultura do local, era a cultura do momento. Era quase que um pressentimento, era quase que uma ideia de algo que poderia acontecer. Nós, nos dias de hoje, não precisamos de interpretação de sonhos. O que nós precisamos é de entendimento de nossas ações. Mas nada impede de, antes de dormir, nós pedir ao mentor que nos conduza e nos dê um caminho de entendimento próprio com a nossa leitura, com o nosso evangelho e com o nosso entendimento para mudar. Porque os últimos momentos em que nos preparamos para dormir diz muito para onde nós vamos. Porque o nosso corpo precisa descansar, mas nós não. E às vezes nós poderemos estar com esses amigos, esses mentores que cuidam da nossa vida, da nossa encarnação, refletindo sobre nossas atitudes, para ter o quê? Um verdadeiro entendimento. E não interpretação de sonhos. É apenas um exemplo do momento. E como José interpretou o sonho, aconteceu. Realmente o padeiro foi sacrificado e o copeiro voltou a servir o rei. Já estava plantada a semente ali. Só que o copeiro não se lembrou dele. Não. 2 anos se passaram. E José continuou aonde, gente? Na prisão. Reclamando? Não. Trabalhando. Em alguns momentos, conta-se que ele ficava com uma liberdade tão grande que até se alimentavam melhor, um cuidando dos outros, num local onde quebrava pedra. Até que o grande faraó, 2 anos depois, teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíam de dentro do rio Nilo e começavam a pastar. Em seguida, 7 vacas magras saíam de lá e comiam essas 7 vacas gordas e ainda assim morriam. Mas também ele sonhou que 7 espigas fortes, bonitas e robustas eram geradas. E que depois vinham 7 espigas mirradas, feias, doentes, e consumiam aquelas espigas. O faraó sabia da importância deste sonho e quis que alguém interpretasse para ele tomar um rumo na vida dele, para ele decidir o que fazer. E chamou os grandes magos, chamou grandes pessoas que interpretavam. E quando começavam a falar, ele já se enfezava e sabia que não era isto. Até que depois de tanta tentativa, o copeiro se lembrou de José. Ele falou, olha, lá na prisão tem um moço que ele interpreta sonhos. E José trouxeram José até o faraó. E José interpretou. Só para não ter nenhum furo. José interpretou de uma forma impressionante. Ele disse: ambos os sonhos, na verdade, era apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita seca. 7 anos de fartura, na verdade. Em seguida, viria 7 anos de muita seca. E que haveria fome, com que se esquecessem dos tempos da fartura. Além de dar a interpretação do sonho, Deus também concedeu a José a sabedoria, que apresentasse um plano para o faraó. A fim de que o Egito se recuperasse dos 7 anos, era necessário que o grande faraó colocasse alguém para fazer isso e para cuidar de tudo, para que realmente eles não
morressem de fome. No que o grande faraó colocou José na função de governador do Egito, para poder cuidar de tudo isso. E o que aconteceu? Ele fez com que tudo aquilo prosperasse, fez com que tudo aquilo realmente fluísse. Criou grandes depósitos e guardou muitos alimentos durante 7 anos e cuidou deles para que realmente não acontecesse. E não só o Egito cresceu, como prosperou. E nações vizinhas vinham comprar lá. Até que um belo dia, José, como grande governador do Egito, viu diante dele, se curvando, os seus 11 irmãos, que vieram até ele para comprar o alimento e para ter isso. O que nós faríamos numa hora dessa? Será que nós iríamos dizer, agora é o meu momento? Será que nós iríamos dizer, venham ter comigo porque eu perdoo vocês? Porque eu conheço Jesus, porque eu conheço o Consolador e eu estou aqui para perdoá-los e agir com vocês. O que nós faríamos se os nossos irmãos tivessem feito tudo isso com a gente? Nós que somos os conhecedores do Evangelho, nós que temos essa doutrina maravilhosa, nós que todos os dias nos chamam a perdoar. Tem hora que a gente acha que o Evangelho está viciado, de tanto cair no perdão e no perdão, né? Outro dia eu até ensinei, eu falei, vou ensinar vocês também, como que desvicia o Evangelho, como que nós conseguimos fazer isso. Já sabem? É lendo e se transformando, lendo e se esforçando, lendo e conseguindo, com muito boa vontade, vivenciar as mudanças que a vida traz, as dores que nos visitam, me perdoem a palavra, e os perrengues que surgem. Porque há dissabores na vida? Porque nós não estamos no céu. Nós não estamos no nosso lar, nós estamos num local de aprendizado, num local que podemos nos transformar e sermos pessoas melhores. Que Jesus possa, ao longo da caminhada, nos permitir agir em cada tarefa que formos convidados. Participar com amor, com gratidão, com sorrisos, sabendo que o Cristo está no comando. Que a gente possa vivenciar cada luta que a vida trouxer, sabendo o quê? Que é o melhor para nós, permanecendo firmes no propósito de servir, de amar e de respeitar. Porque, como disse o mentor ontem, todo pensamento, toda palavra, todo gesto, toda atitude, todo olhar que emanamos, o outro sente, serve de cura para aqueles que estão no ambiente, mas serve também, meus irmãos, de cura para aqueles que ficaram em casa, para aqueles que estão ao redor, os chamados viajantes. E eles utilizam dessa energia, que a gente possa emaná-la com mais amor. E onde estivermos, que esse sentimento saia de nós e vá de encontro ao coração de cada um que estiver, independente se estivermos em provas ou expiações, em entendimento ou grandes emoções de amor. Que o Cristo, que é o grande consolador de cada um de nós, o governador desse planeta, permaneça conosco na noite de hoje, mas permaneça com as nossas atitudes no dia de amanhã, nos nossos lares e onde estivermos, se lembrando sempre de alegria, de gratidão e de amor, mas acima de tudo, que às vezes o outro que está ferindo a nós não tem o Evangelho como nós temos, não tem a doutrina que nós temos, não tem a chance de fazer isso, e talvez ele vai ter, através do nosso perdão, através do nosso amor. E para encerrar, eu gostaria de falar uma coisa, que outro dia eu estava num local, trabalhando, já estava lá, gente, há 2 horas. E aí eu estava já pensando, poxa, eles poderiam me ajudar para ir mais rápido, né? Eu comecei a pensar comigo. Eu gosto do que eu faço, eu amo, mas naquele momento eu pensava assim. E aí, de repente, já querendo, quando eu pensei em reclamar,
o segurança se aproxima de mim e falou assim, nossa, eu gosto tanto quando você está aqui. Eu gosto de ver você trabalhar, que você transmite uma paz. Aí eu falei assim, meu Deus, eu procurei do lado para ver se o mentor não estava, porque não é possível, né? Na hora que a gente vai reclamar, na hora que a gente pensa em fazer isso, vem alguém e fala, nos convida à responsabilidade. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos colocar amor no que fizermos. Para quê? Não para ser exemplo, mas para fazer com que esse planeta se torne melhor, cada dia mais. Que Jesus ilumine os corações de todos através dos nossos atos. Um forte abraço de verdade a todos. Vamos então fazer nossa prece de encerramento e de agradecimento por esse encontro que nós tivemos nessa bendita casa. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos como uma grande família cristã, onde pudemos ouvir sobre seus ensinamentos. Pedimos, Mestre querido, que nos envolva a todos com muito amor e que nós possamos internalizar o conhecimento que nos foi transmitido nessa noite. E sempre, Senhor, que possamos compreender que as dores, dificuldades, nossos sofrimentos não são por acaso e são necessários ao nosso crescimento moral e espiritual através do aprendizado. Ampare, Senhor, e proteja nossos familiares, nossos amigos e também os nossos inimigos. E que possamos retornar aos nossos lares sob sua guarda e proteção. Que assim seja, Mestre, com a graça de Deus.